TOTUS Talks, o podcast da transformação digital. Olá, seja bem-vindo ao primeiro podcast da TOTUS. Eu sou o Gustavo Oliveira, do UX Lab, Laboratório de Design e Inovação da TOTUS. E para esse encontro eu tenho diversos convidados para esse primeiro encontro. Eu tenho o Gustavo Torres, a Manuela Loeser, Marcel Sanches e Alejandro Moraga. Cada um aqui vai se apresentar um pouquinho, contar onde eles trabalham, o que eles fazem aqui dentro da TOTUS. Vamos começar pelas mulheres primeiro. Manu. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Bom, eu sou gestora de riscos, né? Eu trabalho aqui com a visão corporativa dos riscos da TOTUS e estou aqui para bater um papinho sobre isso. Legal. A gente não falou o tema ainda, a gente vai falar, tem uma bela surpresa aí, o tema é muito interessante. Gustavo Torres. Fala pessoal, eu sou o Gustavo Torres, eu sou o diretor do IDEXO, que é uma iniciativa que nós lançamos há 3 semanas, junto com a TOTUS e outras grandes empresas, como o Banco ABC e a Solute, para fazer aceleração de startups, incubá-los, acelerar e empoderar aí o empreendedorismo no país. Muito bom. Marcel Sanches. Opa, tudo bem? Tudo ótimo. Meu nome é Marcel, eu trabalho junto com o Gustavo no IDEXO, sou responsável pelo desenvolvimento mobile e IoT e é isso aí. Muito bom. E o último convidado, Alejandro Moraga. Olá, eu sou o Alejandro, trabalho no IDEXO com o Marcel e o Gustavo e atuo no desenvolvimento, full stack. Legal, muito bom. Por que nós trouxemos esse time aqui, pessoal? Para falar sobre um tema que todo mundo comenta bastante, Bitcoin. E aí? O que é o Bitcoin? Onde vive, o que ele come, né? Enfim, o que de fato é o Bitcoin? Será que alguém consegue explicar isso aí? Né? Vamos tentar hoje. A ideia é que a gente consiga minimamente explicar o que é o Bitcoin para vocês. O nome tá bem conhecido, né? Todo mundo fala. Vamos lá, Gustavo, quer começar? Vamos. Eu acho que antes de falar do Bitcoin, é importante falar um pouquinho sobre alguns outros aspectos, não só do Bitcoin, mas como a economia em geral, né? Eu acho que a economia, como ela foi formatada hoje, como ela nasceu, é a base de como foi criado o Bitcoin e como que a dinâmica dele acontece. Então, se você for ver hoje na economia como ela funciona, os bancos trocam informações entre si, né, via Banco Central, onde eles equalizam o que a gente chama de livro caixa. Então, toda transação que acontece entre um banco e outro, que é uma transferência monetária, esse livro caixa ele é atualizado. Então, se sai um dinheiro de um lado e vai para o outro, existe uma atualização desse livro caixa para que todo mundo fique com o mesmo número. Assim a gente sabe que não está tendo entrada de dinheiro ilícito, é o que deveria prever a lavagem de dinheiro, é o que faz que a gente controle um pouco a inflação dos países, é você saber que não tem entrada de dinheiro aí irregular. Então essa é a grande base que a gente tem. Esse livro caixa no blockchain, no Bitcoin, ele chama Ledger. Então, uma palavra que é muito usada, muito utilizada, vocês vão ouvir muito falar que são os ledgers do Bitcoin. E a gente tem uma outra questão que é assim, legal, eu consigo controlar a transferência entre os dinheiros, né, entre os Bitcoins, mas como que eu faço esse dinheiro ter realmente valor? Porque se você for pegar hoje uma nota de $1 na mão, ela nada mais é do que um pedaço de papel impresso. E as pessoas acreditam que aquele papel tem um valor que está escrito na nota que é o de $1. O que faz aquela nota ter um valor efetivamente é a confiança que o mundo inteiro gera sobre a economia americana. Então, se você for ver hoje, antigamente, né, na história recente, todo dinheiro ele tinha o lastro do dinheiro. Então, o lastro já foi café no Brasil, já foi ouro nos Estados Unidos, já foi um monte de outros minérios aí, né? As commodities, elas são, o sal já foi, eu acho que rum já foi também, num determinado momento. Há muito tempo. E essas coisas vão mudando. Então, o que hoje gera o lastro da moeda é a confiança entre o país. Então, o país americano é um país hoje, o país mais sólido, por isso que a gente tem uma solidez muito forte na economia, no dólar. E isso é refletido exatamente no que está acontecendo com o Bitcoin. Então, quando as pessoas perguntam, mas por que Bitcoin vale dinheiro? Vale dinheiro porque as pessoas acreditam que aquilo vale dinheiro. Então, isso é uma grande base. Então, de um lado, a gente tem uma organização super sólida de como que eu transfiro o dinheiro entre os lados, né? entre as contrapartes da negociação e como que eu dou confiança naquela coisa. Então, acho que essa é a grande base conceitual aí para entender o que é o Bitcoin. Tá, se a gente for falar, então, eu posso pegar um cartão e sacar Bitcoin agora, qualquer caixa. Como que funciona isso?
Hoje o... Bom, você quer falar? Fala você. A grande diferença é exatamente na desmaterialização do dinheiro, né? A gente hoje tem o dinheiro papel. O Bitcoin ele se tornou, por isso que se chama moeda virtual, porque eu não tenho mais o papel na mão. Tudo se transformou digital. Isso faz completo sentido no mundo que a gente vive agora. Quantas pessoas você conhece que andam com muito dinheiro no bolso? Até por segurança. Você tem o seu banco no celular e você faz transferência ali, o dinheiro entra teu salário e sai, você nem viu o dinheiro. E é essa a grande diferença do Bitcoin, fora a parte do livro caixa também, que a gente fala de mineração. Uma moeda, hoje como o Gustavo explicou, eu tenho o Banco Central, que é o livro caixa principal ali. A grande diferença do Bitcoin para isso é que eu descentralizo todo esse controle. Esse controle não é mais de um banco central. Esse controle passa a ser uma rede de computadores. E aí toda a transação é validada numa rede de computadores gigantesca. É basicamente essa a diferença. Vamos tentar tangibilizar isso. Por exemplo, eu fui num local comprar algum produto, certo? Sim. Passo meu cartão de crédito. Sim. Ou como que funcionaria isso? Então, vamos lá. Hoje eu faço o pagamento, ele vai para um determinado banco, ele fala, olha, legal, o Gustavo tem esse dinheiro, vai validar, vai dar uma transação autorizada. Como que funciona o Bitcoin de fato? Então, hoje já tem empresas que estão comercializando o uso do Bitcoin, vamos dizer assim, né? O Bitcoin ele nasceu na Deep Web, como algumas pessoas devem ter ouvido já, e a sua utilização era muito baixa ali naquele mercado, que eram mercados até irregulares, e para um uso do mercado hoje, da onde a gente está falando, do nosso dia a dia, né? Onde que isso entra na nossa vida de verdade? Será que eu vou conseguir comprar um pão usando o Bitcoin? Já tem startups aí trabalhando em transformar o Bitcoin numa ferramenta mais fácil de ser acessado, né? Então, onde você realmente criar um cartão onde você faça uso do Bitcoin. O que acontece? A nossa economia hoje ela é toda baseada em real, falando no Brasil, né? Então a moeda corrente do país é real. Eu não consigo virar numa padaria e pagar em Bitcoin, porque o cara não aceita aquilo como uma moeda oficial. Então como que funcionam os cartões que estão sendo gerados hoje? O cartão ele é atrelado ao Bitcoin, e aí quando você faz a transação no ponto de venda, ele transforma o Bitcoin em real, e aí faz a transação em real no fim. Então ele usa a cotação do momento ali para fazer a transferência. Então, a grosso modo, hoje é assim que funciona. Quando tiver uma adoção, como está acontecendo em outros países, como moeda corrente, aí eu vou ter a possibilidade de passar um cartão e ele realmente já consumir Bitcoin e fazer a transferência. E aí o que você ganha é que você não vai ter custo nenhum de transferência, aí, como a gente tem hoje com os cartões de crédito normal. Legal. E como que segura? Como que a gente garante a segurança desse Bitcoin? E aí, porque a gente falou muito sobre a Deep Web, né? Você deu um exemplo agora, Gustavo, sobre a Deep Web. Tivemos, enfim, alguns ataques recentes, né, de hackers que o pagamento foi em Bitcoin. Pô, como é que vai ser isso? Será que dá para saber quem é a pessoa? Por exemplo, eu vou transferir um dinheiro para o Marcel, ou ninguém vai saber que esse dinheiro foi transferido? Como que fica a segurança em torno disso? O Bitcoin ele já vem sendo desenvolvido há um bom tempo, né? E ele ficou muito conhecido com o Silk Road, que foi o comércio de drogas que descobriram na internet, em que falavam que era maior do que o Império do Escobar, o maior império de drogas da história. E nessa época o Bitcoin ficou mal visto, ficou visto como uma moeda sem confiança. O dinheiro, o papel do dinheiro é a confiança, né? A confiança que tem naquela moeda, vide o dólar, né? Mas a tecnologia vai passando o tempo, ela vai se provando boa, vai se provando revolucionária, né? E aí um dos pilares do Bitcoin é ele ser anônimo. E nessa época todo mundo ficou, pô, mas você tem uma moeda em que você transfere dinheiro de uma pessoa para alguém, você não sabe que transferiu, não tem ninguém controlando ali, e entra até o papel das regulamentações que os países estão tentando e estão se movimentando bastante. Eu acho que pode falar mais. Um ponto importante aqui é lembrar o porquê da existência de um banco central sob a ótica da regulação mesmo, né? Tem a questão da prevenção, da falsificação do dinheiro em si, porque o emissor da moeda tem que ser o governo, né? A partir do momento que se definiu que o governo é o emissor da moeda, há necessidade de garantia, né, dessa originalidade, e também um aspecto de lavagem de dinheiro que também, de certa forma, se correlaciona com os aspectos de risco. E no momento em que a gente tem um track bem definido
e a identificação de que esses livros caixas estão partindo de identidades, né, muito embora preservadas, mas originais, né, autênticas, a gente elimina a necessidade de um regulador aí para garantia desse cenário. Ainda se questiona muito como vai haver a aceitação dos países sobre moeda, como o Gustavo falou. E aí sim, pode ser que a demanda assim, de um regulador ou tudo mais. Mas dentro do ambiente do risco operacional em si, a gente já não vê a existência do risco, né? Tanto de falsificação quanto da lavagem, porque aqui a lavagem, a origem do dinheiro, ela já nasce em si traqueada, tá? Então esse seria o aspecto técnico envolvido. E aí entra aquele caso, o Bitcoin é uma moeda que nasceu para ser descentralizada. E aí os países tentando regulamentar vai contra um pouco a tecnologia. O conceito da tecnologia. Legal. E aí a tecnologia está tentando na verdade, os bancos estão tentando se adaptar a essa nova tecnologia. E aí que está a grande evolução da coisa, entendeu? E pensar que no Brasil, por exemplo, os meios de pagamento acabaram de ser regulados pelo Banco Central. Exatamente. Então a gente ainda tem bastante caminho a andar, entender e fazer com que os organismos consigam acelerar seus processos de aprendizagem e possibilitar que essa disrupção, de fato, seja aproveitada. E o organismo possibilite a entrada dessa moeda. Esse seria o exemplo do desafio do Brasil, né? Então, ele já existe e ele já vem sendo disseminado. Legal. Vamos pensar, hoje nós falamos de muitas coisas boas, né, que o Bitcoin. Quais são os prós e contras, de fato, que o Bitcoin pode... que a gente precisa ficar alerta? Claro que tudo tem muita coisa boa, mas tem coisa ruim também nesse meio tempo? Tem, cara, eu acho que tem tanto coisa boa quanto coisa ruim. Eu acho que em qualquer coisa que você for pesar hoje, eu acho que tem algumas que a gente pode enumerar aqui. Eu acho que a primeira de tudo, que é um dos grandes benefícios, é a segurança, que a gente vem falando aqui muito. Então, cara, a segurança traz um aspecto que é completamente diferente. A gente está falando hoje de instituições financeiras que existem há, sei lá, um século já. Então a gente usa mecanismos de segurança que persistem há um século. A gente está falando hoje de um Bitcoin que nasceu no mundo de tecnologia, nasceu na mão das principais cabeças de tecnologia do mundo, e ele tem um outro grande pró, que é a sua capacidade de evolução. Quantas vezes a gente ouviu falar que o Banco Central atualizou algum sistema? O banco ele não faz isso por característica, porque ele sabe que aquilo lá é um risco muito grande para ele como operação, que sempre que você mexe num sistema core, você traz um risco grande para o equilíbrio financeiro. Então ele se mantém o máximo estável e o máximo, ele tenta perpetuar ao máximo as questões básicas. E a grande segurança disso é que você para de confiar em um livro caixa só, em um banco central, e passa a confiar em milhões de computadores. Tem uma rede que é muito mais... E única, né? E imutável, né? Eu acho que esse que é o legal. O ponto do único, ele é interessante também nesse aspecto, porque sistemas financeiros do mundo inteiro hoje não se conectam. A gente está falando do sistema brasileiro, sistema americano, e quando a gente fala do Bitcoin, a gente já pode estar falando de um universo único e um sistema simples, único, Exato. Né? Dentro das suas complexidades, mas assim, único. Então a identificação e até a prevenção à lavagem de dinheiro pode ser melhorada infinitamente nesse sistema. A utilização adequada dos mecanismos de defesa faz o olhar sobre o desafio ser efetivamente positivo. E a fronteira para de ser países, né? Hoje a gente conhece as moedas como moedas de país. Locais, né? Aí virou a moeda da internet inteira. Então não tem mais aquela divisão dólar-euro. Eu acho que não é nem da internet, né? Acho que é uma moeda democrática, né? Exatamente. Que aí tem algum ponto também que a gente pode ressaltar, que assim, países emergentes e países de segundo, terceiro mundo, eles começam a adotar essas moedas porque elas têm mais estabilidade, mais valor do que a moeda local dele. Então ele consegue... Tem exemplo de países que eles estão investindo muito mais porque em algum momento não tem zero moeda, né, cara? Então é muito mais fácil ele já virar direto para o Bitcoin, por exemplo. Países que... Não tem liquidez. E países que até a tecnologia começa a trazer, por exemplo, tem países que saíram nem entraram no computador, as pessoas já foram direto pro celular, né? Então Exatamente. É muito mais fácil você adotar esse tipo de tecnologia no seu dia a dia. Imagina o Brasil no momento de superinflação que a gente viveu na década de 90, 90 não, 80, né?
E Eu sou muito novo. muito essa novo. época. Essa época de superinflação, se a gente tivesse um Bitcoin, pô, nossos pais, e eu tenho uma leve lembrança disso, pô, você tinha que correr para gastar o dinheiro inteiro, porque no outro dia aquele dinheiro já não tinha mais valor. Então você fazia aquelas compras de supermercado, que até hoje você tem isso no DNA do brasileiro, fazer aquelas super compras de supermercado que dura o mês inteiro, porque realmente você tinha que usar o dinheiro, porque no outro dia não tinha mais valor. Fazer render aquele dinheiro. Então, O crescimento do mercado imobiliário no Brasil também se justifica muito por isso, Sim. né? É. A aquisição dos bens materiais, isso também nosso já contexto vem aí. cultural faz muito sentido também, né? Esse é um ponto que a tecnologia tem que ser levada em consideração também. Então tem países que adotam muito rápido, tem alguns países que não, porque o contexto é muito importante Exatamente. nesse momento. O aspecto interessante também para alguns países, pode ser mais do que outros, é a questão do custo, porque é um dinheiro sem custo, né? Então a gente não tem... tem os custos operacionais. Então hoje a gente tem o custo operacional, de certa forma paga-se um pênalti, digamos assim, pelo uso da moeda corrente. Falando de custo, é bem legal porque esse processo de minerar uma transação, que a gente chama, quando você faz uma transação que o Banco Central verifica se essa transação é válida e é feita em diversos computadores, as pessoas que têm os computadores que fazem essa mineração, elas são remuneradas em Bitcoin. Então, se eu estou minerando o Bitcoin, eu recebo uma taxinha ali, um FII para isso. Então, não fiquem contentes porque é quase nada. Você Então, isso que precisa eu ter ia fazer hardware. perguntar. Eu tenho um computador parado lá em casa, certo? Eu posso colocar ele para minerar Bitcoin? Você vai conseguir colocar, só que você praticamente não vai receber nada por isso. Tem hardware de empresas especializadas Esse é um em fazer ponto, isso. esse é um ponto importante, porque assim, você consegue tem hardwares específicos para mineração, Exatamente. pelo processamento, então tem uma série de preciso de uma arquitetura de hardware específica para isso, para processar, para ganhar velocidade. Isso mesmo. Então esse é um ponto, tem questões, enfim, você consegue criar uma própria rede sua, mas você precisa de muitos computadores para você ter uma Pra ramificação, valer a enfim, senão não compensa muito. Bom, a gente falou muito sobre os pontos positivos, né? E os contras do Bitcoin. Eu acho que é legal. Tem alguns pontos contra aqui que a gente pode levantar. Acho que o primeiro deles é a questão de escala. E eu acho que o Moraga é o mais indicado aí para falar desse ponto. Pra gente usar o Bitcoin no dia a dia, usar na padaria, fazer alguma transação, ele tem um problema do tempo de confirmação dessas transações. Que elas têm que ser validadas por vários nós e isso acaba levando um tempo, mais do que os meios comuns que a gente usa, bem mais. Muito mais, você diz, vamos lá, hoje eu passo um cartão e já sai a autorização. Hoje é instantâneo. Sim. Então leva um tempo. Para isso, o que vocês acham que funcionaria? Por exemplo, aumentar a quantidade de pessoas, aumentar a quantidade de nós? Não, hoje eu acho que se você for ver hoje como é que funciona uma autorização de transação da Visa, por exemplo, ou da Mastercard, da Elo, enfim, de um desses players, ele tem uma validação única, né? Um ponto de validação. Então ele vai lá, bate nos bancos de dados dele, nos sistemas deles lá, e aí tem todo o caminho que percorre essa informação, mas ele valida, ele tem a capacidade de validar milhares de transações em segundos, literalmente. Hoje, para você validar uma transação na cadeia do Bitcoin, ela leva muito tempo. Já chegou a durar mais de 2 horas para validar uma transação. Hoje o tempo estimado a gente não tem, eu pelo menos Muito, a gente muito não mais tem alto. esse tempo, é muito mais alto do Legal. que uma transação de milissegundos que acontece numa transação, porque você tem que realmente validar. Estão existindo evoluções da plataforma. Legal. Então, como eu falei, é um dos pontos a favor dele. A evolução constante da plataforma está derrubando o tempo de validação, e aí constantemente esse que hoje é um ponto contra vai virar provavelmente um ponto a favor em breve. Teve uma agora, né? Agora em julho teve uma alteração no tamanho dos blocos de mineração, possibilitando com que um bloco tivesse mais transações ali dentro. E isso fez com que a moeda crescesse absurdamente no valor, acho que está $5.800 por aí agora. Bateu, tá muito alto, né, a questão do valor dela em si. A prévia no começo do ano era que chegasse a $5.000 no final do ano, agora já passou disso. Então, E esse ponto que o Marcel levantou aqui, eu acho que é o outro ponto fraco que eu gosto de ressaltar também. A volatilidade da moeda é muito alta. Então qualquer tweet que uma personalidade faça, você consegue levantar ou derrubar a moeda em valores astronômicos, assim, que não são normais para uma economia. Sobre linguagem de risco seria, ela tem alta sensibilidade, né, o que confere uma baixa liquidez da moeda num curto prazo. Então, analisar como seria como um investidor, de fato, ela ainda
pela volatilidade, ela tem alta sensibilidade. Então, não seria aquela moeda mais... Tão estável que você... para investimento de longo Legal. prazo. Tá? Mas há perspectivas e estudos ainda se sofisticando também sobre isso. Mas, assim, sob a ótica de investimento, seria mais ou menos por aí. Então é um risco a ficar de olho, então, nesse caso. Muitos investidores estão fazendo isso, passando do físico para o virtual. Agora, o mercado financeiro de real, de dólar, tá fraco, eles Compra compram Bitcoin. Legal. E aí faz o contrário. E a valorização está sendo alta, né? E ficou Então voltando. ele não fica no longo prazo, ele fica no curto prazo. Comprinha rápida. É quase como Ele uma sobe um estratégia pouco, de vende um pouquinho, investimento, usando o risco, né? Então tu usa a informação que tu tem do risco da volatilidade a teu favor, posiciona, sai da posição, volta para o real ou para a moeda que seja. E aí é o aspecto interessante que a recomendação dos investidores, dos gestores de risco são: pulverizem sua carteira, muito parecido Exatamente. também com quando a gente fala de investimentos. Então, pulverizar, criar alguns mecanismos de proteção. Então, Muito bom, muito bom. Mais algum ponto, Moraga, que você Eu tem ia de... dizer também de vírus, mas não um vírus só na rede, assim, não um vírus na plataforma, mas alguns ataques que acontecem lá fora, como aquele vírus, o WannaCry, que pedia dinheiro, pedia para liberar sua máquina pagando bitcoins. Isso fez dar um salto bem alto. Aumentou, acho que uns 30%, 40% o valor da moeda umas Pela 2 procura, pela semanas demanda. depois. Porque existe uma demanda maior pela compra de moeda para você liberar a máquina. Então tem uma entrada excessiva de capital e aí você levanta a valorização da moeda. E isso para mim é um ponto negativo. Assim. Eu acho que é exatamente o uso em locais de descrédito, eu acho que é um ponto negativo ainda da moeda. Então a gente tem isso muito utilizado na Deep Web, fazer resgate de hackers. Esse tipo de uso ainda é o que deixa as pessoas com um pouco de receio no uso do dia a dia. Então eu vejo isso como um ponto fraco aí. mais importante ressaltar, o problema aqui não é uma inconsistência da moeda em si, não há uma falsificação da moeda. Tecnologia em si. Nem no primeiro caso, quando era utilizado, o mercado que estava sendo utilizado era um mercado ilegal, né? E o uso como resgate em si, o uso da moeda como resgate em si não há ilegalidade. A ilegalidade está no sequestro. Sim, né? exatamente. Então esse é um ponto. É ruim para a credibilidade, para como ela está tendo o risco de Como imagem. muitas pessoas estão assim, indo por esse dessa caminho, moeda, tá? ficou-se ruim o processo da moeda. A moeda manchou a imagem. Seria natural se tivesse uma outra moeda sendo usada nesse tipo de relacionamento. Mas né, é importante de separar o que é a questão de falsificação. Não é que ela está sendo usada, o sequestro gerou algum tipo de falsificação da moeda. Porque o Bitcoin aumentou o sequestro. Exato, né, isso é bem importante identificar a diferenciação. Legal. É que como é um momento de adoção muito em estágio inicial, esses pontos eles acabam influenciando muito Decisão da pessoa na de entrar, por decisão de exemplo, entrar, então. da grande massa, Exato. né? Esse é o grande desafio de qualquer nova tecnologia, adoção em massa. Então você tem os early adopters ali, nesse caso, enfim, tem muita gente que faz o mal e procura usar também, pode ver o mal em toda brecha, em qualquer local, então acaba usando isso para o mal, né? E acaba sujando de fato a imagem de algo que pode ser usado muito bem e isso resolver acontece com toda a tecnologia. qualquer né? uma. Isso. A internet ela é usada para dar informação para o mundo inteiro, mas também é usada para pedofilia, por exemplo. Exatamente. É a grande artificial, discussão. vem altas discussões sobre o também. uso ético. Tem, de também inteligência para quem tá no artificial. meio, tem as notícias falsas. Que de repente bomba no Twitter uma notícia que é sempre a China, a Rússia, eles inventam notícias e o preço despenca. Aí a gente tem o final de semana que cai também 30%, 40%. A gente fala que a moeda tá sangrando. E não tem fechamento de mercado, né? Essas moedas, elas são voláteis no meio da Pode madrugada, no dormir, meio você do dia. dorme, outro dia acorda- você volta e você tá sem nada, né? Então, ou exatamente. muito baixo daquilo que você tinha em grana, por exemplo. O Moraga tinha falado uma coisa a respeito dos sequestros que foram feitos. Esse é um ponto que você estava falando como negativo. É engraçado isso, porque foi sequestrado, só que a moeda se comprovou ser anônima. Então subiu o valor. Porque ninguém descobriu quem fez o sequestro.
E uma das coisas da tecnologia é ela ser anônima com uma tem várias moedas, né? Depois a gente pode entrar e falar de outra. Que é legal que essa Como uma história se estende. virtude, mas começou nesse caso ela foi. Exatamente. Né? Isso é uma questão Essa sua história da importante. privacidade, ela se estende porque começou com Bitcoin, mas depois eles mudaram para uma outra moeda e a história vai mais longe. Então, depois a gente pode falar. Histórias mais longe a gente faz um novo. Vamos deixar contar toda a história agora. Mas, então, próximos capítulos, novos episódios, em breve mais histórias sobre o Bitcoin. Mais algum ponto? Contras, tá tudo Tem salvo? a mineração também, que eu quero... Vamos minerar agora as moedas. Não dá. Da mesma forma que a gente fala que é acessível, se tornou inacessível de tanto essa rede ter crescido. Exatamente. É legal que você vê países dando incentivo à mineração como subsidiando a energia elétrica. Essa parte da mineração, ela tem um ponto bem forte, ela é bem interessante, porque o que garante a segurança do Bitcoin, e aí falando do blockchain, né, as transações, a gente vai falar um pouquinho agora quando falar do futuro, mas a transação ela é criptografada, e essa transação é criptografada com base num algoritmo. Cada vez que é feita uma nova transação, a complexidade desse algoritmo muda, e aí fica mais difícil do computador processar aquilo. Entendi. E isso está aumentando cada transação. E aí tem um problema grande de escalabilidade e de mineração, porque eu preciso de mais pessoas para minerar, Mais hardware, mais computadores, poder. né? E aí tem o grande problema de escalabilidade. Legal. E tem também o limite. Como é fruto de algoritmo, o limite de bitcoins que existem é X. É cerca de 21 milhões de bitcoins. Não dá pra eu entrar ali, deixa eu entrar no banco de dados aqui e colocar mais 10 Bitcoins. Não é assim? Não, tem um número Então, fechado. E muito até bom. justo, eu acho que com um olhar de mercado, isso é importante. Pra não Esses ter limites, problema da inflação e tudo mais, né? Regulam, Como se fosse uma emissão de moedas também. estabilizam o mercado. Estabiliza. Tá? A Seria palavra mais é estabilização. Legal. Eles promovem a estabilização no mercado e efetivamente o controle monetário através de uma visão global única. Legal. Nós estamos falando muito de financeiro, né? A gente falou muito sobre, enfim, os prós e contras, mercado financeiro. E qual vai ser o futuro do Bitcoin? Ou, vamos fazer o seguinte, como que o Bitcoin pode impactar os negócios hoje? A gente está falando muito de financeiro, mas tem outros caminhos que que o Bitcoin pode nos ajudar? Outros negócios, enfim? O Bitcoin, ele tem duas coisas, né? Tem o B minúsculo e o B maiúsculo, né? O B minúsculo é a moeda, como a gente conversou aqui. Tá e bom. tem os Bitcoins com B maiúsculo, que são as moedas em geral, tá? Com B E aí, falando é o contrário? Sim, Acho que é... não, você falou o B maiúsculo é a moeda que a gente falou e o B minúsculo são todas as É, outras o moedas. contrário, é o B minúsculo. B minúsculo é a moeda. É a moeda e o B maiúsculo Isso. são todas as outras, né? Legal. E aí, com todas... Existem várias moedas, não existe só o Bitcoin. Tem o Ethereum, tem Dashcoin, tem milhões de moedas que estão rondando por aí. E todo mundo fala, moeda virtual. Só que o Bitcoin ele roda em cima de um sistema de registros que é o blockchain. E o blockchain nada mais é que um sistema de trocas baseado em criptografia e tudo mais. E isso não serve só para troca de dinheiro. Por exemplo, vamos falar de algo que existem trocas, exige confiança, eu preciso de uma assinatura. Contratos. Comprei um imóvel. Exatamente. A troca de contabilidade, cartório, todo bom. esse tipo de mercado pode ser transformado com base no blockchain. E isso permite com que você saia do mundo de moedas. Então, por exemplo, vamos criar um exemplo aqui. Eu fiz um contrato, por exemplo, com a Manu, eu falo para ela, eu jogo na rede e falo, agora esse contrato tem essa validade, eu fiz alguma alteração, enfim. E aí toda a rede, ela registra essa alteração. Isso, exatamente. Toda a rede registra e valida essa transação. Muito bom. E é muito importante isso porque você descentraliza tudo. Você não centraliza só o mercado financeiro. Então pode ser usado em outras coisas. Porque a gente fala Exatamente. muito, todo mundo pensa que o Bitcoin ele pode ser usado apenas para o financeiro. A moeda vai substituir o real ou o dólar, enfim, qualquer coisa do tipo. Não. Quando a gente fala em blockchain, ele é muito mais amplo. A gente consegue Exatamente. mudar o mercado financeiro, o mercado não só financeiro, mas o mercado Contratual. de contratos, Exatamente. de imóveis, Qualquer coisa que tenha um processo de registro. de registro, você consegue colocar o blockchain. Uma frase que ficou marcada foi a que o Jeff Bezos, fundador da Amazon, ele falou, cara, a sua ineficiência é a minha margem de lucro no blockchain. Legal. Então, assim, todo mundo hoje gere sobre ineficiência por causa de processos e trâmites que você tem operacional dentro das suas vidas, não só nas empresas, mas em todos os lugares. E o blockchain ele cumpre muito bem esse papel porque ele tira os custos
tira um monte de ineficiência na operação e pode ser uma oportunidade. Então, assim, a gente vê hoje meia dúzia de aplicação, conversando rápido aqui, mas se as pessoas começarem a adotar, entender o uso e como funciona a cadeia conceitualmente, cara, isso não consegue tem aplicar fim. para qualquer coisa. É. Fazer um tracking, por exemplo, de uma medicação, talvez. A medicação sai de um local, vai para outro, talvez eu consiga Medicação precisa, inclusive. Exatamente. Você tem as receitas hoje. Exatamente. A receita pode ser Certificações. o blockchain. Por exemplo, uma carga, por exemplo, eu posso pegar uma carga que sai de um local por outro e ela, conforme ela vai trocando de local, eu consigo saber onde a carga saiu na origem e até chegar num cliente final, por exemplo. E hoje tudo isso é feito como? Cada empresa tem o seu regulatório, ou tem algumas áreas que regulam, né, essas informações. Então, vamos pensar em matéria-prima, por exemplo. Tem algumas questões que você precisa registrar a matéria-prima. Ela vem daquela fabricação e, dependendo da matéria-prima, ela impacta a qualidade de um produto. Né? Sim, todas esse tipo as de coisa. cadeias produtivas, né, a dependência de fornecedores e relacionamentos comerciais. Então, Perfeito. assim, ele traz... E tem um ponto interessante de mitigação de risco, porque ele já nasce com a certificação originalidade daquele emissor. Legal. E ele nasce público. Tá, porque ele já foi validado. Então, ele traz aquela eliminação do elemento do cartório, do registro de firma, de todo esse ambiente que hoje proliferam tantas fraudes Sim. e tantos ambientes de discussões. E- Então, se a gente for e falar, a inclusive, velocidade de disso, né? impacto e a dimensão que isso pode atingir, ela pode atingir até impactos jurídicos, legais, no sentido de quantas discussões contratuais eu tenho, porque ele já nasce eliminando N etapas de alguns processos aí que pensando- hoje a gente contamina, digamos assim, com os aspectos de certificação de firma, de cartório, de discussão. Talvez um ponto que o Morago trouxe Velocidade. aqui da velocidade dele, de talvez a gente não vai conseguir chegar tão rápido agora na questão de escalabilidade, né? Mas se a gente for pensar, a gente pode adaptar esse modelo para questões que hoje levam semanas e dias de aprovação. A questão do cartório, por exemplo, que você consegue, em 1 hora você conseguiria fazer, Sim, ou em sim. menos tempo você conseguiria fazer a validação do seu imóvel online, por exemplo. Pode ser um Venda de caminho. carro. Venda de carro. Então, assim, Exato. hoje o carro eu preciso Exato. pagar uma pessoa que faz isso, faz aquilo. Não, talvez eu com um blockchain eu consigo repensar Exatamente. o futuro desse segmento e ressignificar, dar um significado diferente para esse modelo de contratação, por exemplo. Exato, e sem custo. Ou, Exatamente. aliás, E outra Um custo coisa. muito menor, muito mais rápido, sem burocracia. Pô, a gente agiliza uma série de coisas no processo. E aí o ponto que o Jeff Bezos trouxe é isso. Você tem gaps de processo, muitas vezes por burocracia, porque foi criado uma série de coisas. Ah, não, a história, né? Ah, sempre foi assim, eu vou manter assim. Não, a gente pode repensar. Talvez é você aproveitar e ser criativo, pegando conceitos já existentes e adaptando para o nosso modelo de Tem um negócio. risco grande de um conhecimento não profundo do tema levar a crer que isso é maior risco. E quando Perfeito. a gente entende efetivamente o formato e a criação dele, a origem e certificação de origem, a criptografia, é ao contrário, ele mitiga risco. Olha quem tá falando é uma isso pessoa de muito risco, então interessante ninguém ao melhor para falar isso sobre isso. analisar. E hoje eu ser acho bem que tem... feito, claro, Sim, claro. falando Tem- dos mecanismos adequados, né? Hoje, e é uma coisa até meio clichê, mas o maior risco hoje é você não mudar. É você se ficar atrelado ao passado, a Ficar coisas que foram estagnado. feitas e ficar estagnado. Então acho que essa é uma das grandes mensagens aqui do que o Bitcoin fez para o mundo, é um reflexo da tecnologia. Só um ponto que você levantou, Gustavo, que é a questão do tempo de... quando que isso vai estar bom, rápido o suficiente de adoção? Cara, a tecnologia está aí para provar isso. A evolução que a gente está tendo mensalmente, já não é nem mais anualmente, é tão rápido que provavelmente o processamento disso em milissegundos, em tempo hábil de comercialização, vai chegar num momento tão rápido quanto a gente espera. Assim. Sim. Eu não acredito que vai levar muito mais tempo para isso ficar com Pensando no avanço tecnológico que nós tivemos nos últimos 5 anos, né? A gente nem imaginava onde estaríamos aqui. Daqui a 5, então, a gente não tem noção do que vai ter. Então, a velocidade é muito mais rápida. E a gente está falando de rede pública quando fala com o Bitcoin e o B maiúsculo, mas quando a gente fala desses dois recursos que a gente está dizendo agora, dos ativos, a transferência dos ativos e a rastreabilidade a gênese da moeda, isso pode ser criado numa rede privada. Então a gente pode criar nossa própria rede privada entre vários comércios, entre várias empresas, e a velocidade da transação é super alta. Chama É multi-chain, né, instantânea. a moeda, né? Uma das moedas é o multi-chain, né? Que faz isso. A plataforma blockchain, sim. Ela roda em cima. Você cria uma sua própria moeda, né? Então você pode Sim. ter um grupo de pessoas, pode criar uma transação entre Cadeia vocês. de ali. fornecedores, Exatamente. por exemplo. Isso. Cadeia É um de fornecedores, cria-se na cadeia de fornecedores toda essa estrutura. Boa. E aí a transação, Muito o mais rápido. consumo É. e a legitimação daquela
daquela demanda, da origem e do destino, ela torna o processo, inclusive um processo, por exemplo, de investigação, de uma fraude real que possa acontecer, ela pode ser até melhorada. Legal. Né? E é legal que a gente tem empresas grandes incentivando isso a outras empresas. A IBM criou um blockchain, o Hyperledger, e ela entra nas empresas, batendo na porta e dizendo: você pode melhorar seus processos, você pode conectar melhor os seus parceiros comerciais Com blockchain. com blockchain, com Hyperledger. Toda tecnologia disruptiva, no começo, ela tem uma desconfiança, mas ainda mais no mercado Toda mudança, financeiro, né? que é um mercado que, historicamente, ele é um mercado mais conservador. Mas eu acredito que até no Brasil, se você olhar agora, a gente já tem bancos com abertura de conta digital. Isso, se você falasse isso há 2 anos atrás, era impossível. Sim. E agora já está acontecendo. Legal. Então a tecnologia está possibilitando um avanço muito grande. E o legal é muito que se a gente rápido. pega o blockchain, a gente consegue fazer um banco em blockchain. Exatamente. Que aí É legal que a vai tecnologia entrar- ela é evolutiva. Ela começou... Existe o Bitcoin, que falamos muito, mas existem as outras moedas e elas surgem de necessidades, de falhas, de coisas que o Bitcoin não necessidades distintas, tem. né? Necessidades distintas e acaba gerando esses Ó, possíveis já- bancos. Já que o Moraga entrou num tema um pouquinho mais técnico aqui, de criar um próprio banco, pra gente fechar o assunto aqui, Techniquez na veia agora. Tá bom, eu sou um desenvolvedor, como que eu trabalho com blockchain, Bitcoin, o que eu preciso estudar, o que eu preciso ir atrás para conhecer? Tá. A princípio, vai atrás do multi-chain. Esse é um blockchain aberto, você consegue instalar na sua máquina, criar sua rede. Ele serve tanto para você aprender, como até mesmo colocar o seu negócio para funcionar. Todos os blockchains, todas as bitcoins, elas são abertas, as plataformas são abertas, estão em GitHubs, em outros repositórios de código. Você pode olhar aquilo, pôr o seu nó para rodar e também entender a tecnologia, ver as diferenças, os comparativos. Uma outra ferramenta aberta é o OpenChain. Esse é mais voltado ao Microsoft. O Multichain é mais o mundo Linux. Então, dependendo de qual área você navega, escolha uma das duas para Que vai te atender bem. Sim. Muito bom. Pessoal, é o seguinte, por hoje fechamos. Quero agradecer a participação aqui de todos, Manu, Gustavo Obrigada. Torres, Marcel, Tem Alejandro. que falar de Obrigado. ICO e IPO ainda, hein? Temos que Vamos, falar. a ideia é a gente... Uma introdução rápida sobre Bitcoin, depois a gente volta falando com vários e vários detalhes, e aí termos técnicos e tudo tá por conta agora. Prometemos que nós nos seguramos muito para falar sobre Techniquez aqui. O Alejandro tava desesperado aqui, vou falar, calma. E o Alejandro não falou, conseguiu. Ele não conseguiu, ele falou, não, vou falar aqui das tecnologias. Enfim, eu quero agradecer a participação de todos. Manu, obrigado. Obrigada, eu. Marcel, Obrigado. valeu, Gustavo. Valeu, gente. Obrigado. Alejandro. Obrigado, pessoal. Então tá bom, muito obrigado pela presença de todos. Seguinte, galera, esse foi apenas o primeiro podcast da TOTUS. Tá? Fiquem ligados que em breve voltaremos com muito mais assuntos relacionados à tecnologia e negócios. Muito obrigado e até logo!